versículo 2, o 3 e o versículo 10. Diz assim o texto sagrado, versículo 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estava grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Versículo 3 diz assim: então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi ali um bando de vadios. Uniu-se a ele e o seguia. O versículo 10 diz assim, a minha linguagem é NVI, por isso que é um pouco diferente da de vocês. Versículo 10 diz assim o texto sagrado: os líderes de Gileade responderam: o Senhor é vosso testemunha, faremos conforme você diz. Amém. Quero dar um tema nessa mensagem. Deus, Ele me deu, rejeitado pelos homens, mas honrado por Deus. Amados, esse texto se encontra no livro de Juízes. Como o nosso amado que me antecedeu falou, foi um período bastante difícil, um período onde a escassez espiritual, onde o povo estava idolatrando, só era crente quando estava determinado juiz na frente da batalha ou na frente do governo. Mas quando determinado juiz morria, a Bíblia diz, e tornou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então foi um período bastante difícil, aonde o povo estava apostasando da fé, aonde o povo estava esquecido do Deus verdadeiro. Foi o período mais difícil de toda a história de Israel, aonde o povo não estava nem aí para Deus, aonde o povo não estava nem aí para a presença do Senhor. E foi necessário Deus levantar os juízes. E no versículo 11 a Bíblia vai dizer que Jefté, homem esse, o texto vai dizer que ele era valente, guerreiro e valoroso, mas porém filho de uma prostituta. Jefté, aonde com 17 anos de idade, foi expulso da sua própria casa. Jefté era filho primogênito, tinha direito à herança de seu pai, Gileade, a qual tinha falecido. E o texto vai dizer que expulsaram Jefté de casa, dizendo: você não vai herdar perante a casa de nosso pai, porque você é filho de outra. Só que Jefté agora vai para uma terra estranha, terra essa que ele não conhecia, mas vai em destino porque foi expulso da sua própria casa, do seu próprio lar. Jefté, que seu nome significa Deus abre ou Deus livra. Amados, o que eu acho interessante é que muitas das vezes na nossa trajetória nós somos expulsos de casa. Muitas das vezes é o nosso próprio irmão que faz nos expulsarmos da casa. Quem sabe nesta manhã você está que nem Jefté, sendo abandonado, sendo excluído pela sociedade, ou até mesmo pelos seus irmãos. Você poderia até esperar de outra pessoa, mas do seu próprio irmão você não esperava.
Muitas das vezes, por você ter um histórico passado, muitas das vezes quando você chega na igreja, o seu próprio irmão diz: não era esse, aquele bêbado, não era esse, aquele drogado, não era aquele que estava na esquina, não era aquele que só vivia alcoólatra. E muitas das vezes faz você ser expulso da sua própria casa, da sua própria convivência com os irmãos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, ainda que o mundo te rejeite, ainda que o mundo te abandone, há um Deus do céu que não te esquece e não te abandona. Está 24 horas por dia, olhando para você e dizendo: filha minha, filho meu, você é um vaso escolhido para mim. Ainda que o mundo venha te rejeitar, eu não vou te rejeitar, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Mesmo que o mundo venha te rejeitar, mesmo que o mundo venha te esquecer, há um Deus no céu que não te esquece, e teu nome está na palma das mãos dele. Deixa quem quiser te esquecer, te abandonar, mas Deus, Ele não te esquece, e no momento certo Ele vai te honrar perante o público. Então Jefté, ele foi expulso da sua própria casa, da sua própria residência, e agora vai para uma terra chamada Tob. E a Bíblia vai dizer que ele se junta com homens levianos, homens sem futuros, homens salteadores, homens sem valor para a sociedade. A terra de Tob, ela ficava em Ramote Gileade. E ele foi para lá se juntar com esses povos. Só que todo líder, ele muda a característica de seus liderados. Pois quando Jefté chega e se junta com homens levianos, ele muda aquele povo. O povo agora começa a trilhar novos caminhos, porque não é o lugar que vai influenciar quem você é, não é o local onde você habita que vai fazer você ser transformado, mas você vai transformar o local que você está em grandes coisas e transformar vidas. Porque o lugar onde Jefté estava era um lugar de salteadores, era um lugar de homens levianos. Então Jefté tinha tudo para poder seguir o mesmo caminho, mas a essência ninguém muda, porque a essência de Jefté já estava no coração. Então pode mudar o que for, mas a essência ninguém muda. A sua essência, ela ninguém vai mudar, porque a sua essência, ela vem de Deus, e ninguém vai mudar a essência. Pode mudar o lugar, você pode ir para outros lugares, mas ninguém muda uma característica de um verdadeiro adorador. Ninguém muda a essência de quem é um verdadeiro adorador. Você se lembra de Daniel? Daniel, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia, ela não governou José, mas foi ao contrário. Daniel é que mudou a circunstância da Babilônia
mudou até o tipo de comida que iria comer. Então Jefté, ele vai para um lugar difícil, a um lugar aonde ninguém dava valor por aqueles povo que estava ali, por aquele grupo determinado de cidadão que estava naquela região. Só que Jefté agora vai para lá, para a terra de Tobi, se juntar com homens levianos. Só que quando Jefté chega naquela região, ele vai mudar totalmente o destino daqueles homens perdidos. E ele vai passar agora a ensinar, vai passar agora a fazer ali com que aqueles homens mudem de rumo. E foi o que aconteceu. Aqueles homens agora começam a mudar a trajetória, começam a mudar o caminho e começam a ir com o rumo certo, em direção correta. Ou seja, aqueles homens que roubavam, agora não roubam mais. Aqueles homens que matavam, agora não mata mais, porque Jefté mudou totalmente o ambiente que eles estavam. Então nesta manhã eu quero dizer para você, não é o ambiente que vai fazer você mudar, mas se você mudar o ambiente, quando você chegar em determinado lugar, porque Deus, Ele quer isso de você nesta manhã. E o texto vai dizer, amados, que agora há uma guerra com o povo de Israel. O povo de Amon agora quer guerrear contra os filhos de Israel. E o texto vai dizer que os anciões da cidade de Gileade vai até Tobi para ir em direção de Jefté, para poder pedir socorro a Jefté. E alguns estudiosos vão dizer que esses anciões eram irmão de Jefté, a qual tinha expulsado ele da sua própria casa, tinha expulsado ele da sua própria residência. Só que quando está no aperto agora, vai em busca de Jefté. Porque tem gente, amados, que é assim, te humilha, zomba de você, mas não sabe o que você vai ser amanhã, não sabe o que Deus ele tem reservado para você futuramente. E os irmãos agora de Jefté vão até ele, na terra de Tobi, para buscar ajuda. Porque os irmãos de Jefté poderiam ter o que for, mas não era homem valente, corajoso, a qual Deus deu para Jefté. E o texto vai dizer, quando as coisas apertaram, vai agora até a terra de Tobi, em busca de Jefté. O mesmo que antes tinha expulsado da própria casa, agora vai chegar até Jefté e dizer, nos socorre porque nós estamos precisando. Nos acude porque agora está difícil para nós. Israel não tem ninguém como você, Jefté. Homem valente, valoroso. E Deus é com ele. Eu quero dizer para você nessa manhã, muitos podem até te criticar, dizer que você não dá para nada, que você é um sem futuro, que você não vai conseguir ir para frente. Mas aquela mesma pessoa que estão te criticando, estão te zombando, vai ser a mesma que vai chegar até para ti e dizer, nós estamos precisando de ti. Porque nesta manhã eu quero dizer para você,
que o mundo pode até te rejeitar, com palavras, com atitudes, mas eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, Ele vai te honrar em meio a essa dificuldade. Deus, Ele vai te honrar no meio da tua família. Deus, Ele vai te honrar em meio a essa rejeição pela sociedade. Deus está dizendo para você: ei, Jefté, não desista, não pare, porque eu irei te honrar em público, em meio àqueles que te rejeitaram. Eu vou te honrar em meio à sociedade. Não rejeite as críticas, porque se Jefté desse ouvido às críticas, desse ouvido à calúnia, desse ouvido porque ele ser filho de uma prostituta, ele não teria continuado, ele não teria avançado. As críticas só faz você crescer. As críticas é um degrau aonde você vai colocar para você crescer na presença de Deus. Pode até te criticar, pode até te caluniar, mas eu quero dizer para você, aqueles que Deus escolheu para uma grande obra, ninguém para, ninguém humilha, ninguém rejeita, porque Deus, Ele já te escolheu, e o diabo não pode te tocar, não pode tocar em você, porque Deus, Ele já te escolheu. Então deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser te humilhar, porque futuramente, lá na frente, você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Você vai entender as calúnias, você vai entender o que você passou. E o texto vai dizer, amados, que os anciãos da cidade vão até Jefté na terra de Tobi. Quando chega na terra de Tobi, o texto vai dizer que os anciãos da cidade chegam para Jefté e diz: Jefté, homem valente, valoroso, ser por nós chefe e cabeça para guerrear contra o povo de Amon. Seja nosso comandante nessa batalha. Só que Jefté vai dizer: não é vocês que me expulsaram da minha própria casa, e agora, quando está em aperto, vocês querem que eu seja comandante perante todo esse povo? Flávio Joséfo vai dizer, historiador dos Hebreus, que Jefté de primeira, ele recusa ir à batalha. Só que depois ele vai aceitar essa honra, vai aceitar essa peleja. O que eu acho lindo e maravilhoso de Deus é que Deus, Ele nunca rejeita uma pessoa. Deus, Ele não rejeita quem quer que você seja. Deus, Ele não escolhe as pessoas por característica ou até mesmo por dons ou por classe social. Deus, Ele escolhe conforme o coração de cada um. Deus, Ele escolhe conforme o seu coração, não pela sua beleza, não porque você é filho do prefeito,
filho de governador. Não, de forma alguma. Você pode ser filho de um alcoólatra, como Jefté era filho de uma prostituta. Mas Deus, Ele não se preocupa em quem você é. Ele se preocupa com o seu coração, da sua forma que você entrega a Deus o seu melhor. Eu quero dizer nessas rápidas palavras, porque já está chegando ao fim, que Deus, Ele te escolheu com um propósito maior. Deus, Ele te escolheu com um propósito maior. Maior esse que vai além do que você é. Você pode ser pobre, você pode ser rico. Você pode ter um terno para vestir ou não. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele te escolheu. E nessa manhã, eu quero dizer para você, não ligue para a rejeição do mundo. Não ligue para a rejeição dos seus próprios irmãos. Não ligue para a rejeição da sua própria família. Eu quero dizer para você nessa manhã, entrega o teu caminho ao Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo. Entrega a tua vida, entrega teu coração a Ele, porque Ele vai fazer grandes coisas. Não liga para a rejeição. O mundo pode até dizer que você não vai conseguir, que você não vai chegar, mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus, Ele te escolheu, e borracha do inferno não apaga isso. Deus, Ele vai te honrar perante o público. E o texto vai dizer, meus amados, para encerrar, que agora Jefté vai à batalha. Jefté agora aceita, porque ele sabia do propósito de Deus na sua vida. Ele sabia do propósito que Deus já tinha determinado para a sua trajetória. O inimigo pensou que Jefté, quando ia para a terra de Tobi, iria abandonar Deus, que iria abandonar a sua origem, mas o inimigo perdeu mais uma vez, porque Jefté, em meio a uma terra difícil, em meio a uma terra onde estava com homens perdidos, ele não foi transformado pelas características da sociedade, mas sim ele transformou conforme o que ele tinha. Então nessa manhã eu quero dizer para você que o Senhor, Ele te escolheu. Não se preocupe com a rejeição humana. Muitas das vezes, você pode até ficar triste, porque nós somos seres humanos. E quando nós escutamos isso do nosso próprio irmão, nós ficamos tristes, cabisbaixo. Mas eu quero dizer para você, não dê ouvido. Não dê ouvido às críticas que estão ao teu redor. Não dê ouvido às críticas que faz você se abater, se isolar no seu quarto, dizer que não vai conseguir, que você não é nada. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Jefté, rejeitado pelos homens, mas lá na frente, Deus, Ele vai te honrar. E quando Deus te honrar, você vai ver o que Deus, Ele vai fazer na sua vida, na sua trajetória. Porque muitas das vezes nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida hoje.
mas lá na frente nós vamos entender o que Deus Ele preparou para mim e para você é maior do que as críticas, é maior do que as calúnias. E eu quero dizer nesta manhã para a sua vida, que todo projeto de Deus em seu favor está de pé. Toda a promessa que o Senhor prometeu para a sua vida, ela está de pé. E eu quero dizer que não pare, porque Deus já determinou algo maravilhoso para a sua vida, algo extraordinário. O que Deus Ele tem reservado para a sua vida, o inimigo pode até pensar que você vai parar, que você vai desistir, mas você não vai parar, você não vai desistir, porque Deus Ele já determinou algo especial para a sua vida, para a sua trajetória. E eu quero dizer que você não vai parar, porque você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido. Você é escolhido desde os ventres da sua mãe. E eu quero fazer uma pergunta: onde está a primeira vida para Jesus? A segunda vida para Jesus. A primeira já foi no início.